Amém? Vamos começar então orando? Convido que você feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor neste momento, né? Vamos clamar ao nosso Deus. Oremos. Santo, eterno e glorioso Deus, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, ó Pai, por este tempo precioso que temos na tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, de maneira tão maravilhosa, tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos sustentado, Pai, neste momento que estamos vivendo. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos realizando essa transmissão e nós queremos te pedir, ó Deus, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, a ferramenta que estamos usando, tanto para transmitir, como aos nossos irmãos que estão utilizando para receber esta mensagem. Em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a internet, que não venha ficar oscilando, mas que esteja, ó Deus, estável a todo instante, para que o Senhor possa alcançar, ó Deus, aqueles que o Senhor designou para esta noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te pedir ainda que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, ó Deus, nesta noite, que nós possamos estar atentos a ouvir tão somente a voz do Espírito Santo. Ministra, ó Pai, aos nossos corações, fala conosco e derrama a tua graça. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero dizer que é um prazer imenso ter você aqui conosco. A Dinalva já está desejando paz do Senhor. A paz, minha irmã querida, Deus abençoe. Isaac, que bom você estar aqui conosco. Sentimos sua falta, né? Nesses dias que você não pôde estar conosco, mas estivemos em oração pela sua família. Continuamos orando pela sua família, né? Por todos os seus, que o Senhor possa estar abençoando. Amém? Bom, nós temos refletido, né, nestas últimas quintas-feiras a respeito do nosso Deus que é incomparável. E aí nós vimos que este Deus que é incomparável, ele é pastor. Não é verdade? Nós vimos lá no Salmo 23 que ele é o bom pastor. Nós temos visto que esse Deus que é incomparável, ele é consolador. E aí nós refletimos que Jesus Cristo ele não nos deixou órfãos quando ele subiu ao trono da graça, mas ele nos deixou o Espírito Santo para que estivesse conosco, nos convencendo a todo instante do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, da necessidade que nós temos da presença do Senhor. Nós vimos que ele é amor, porque afinal de contas ele amou tanto a minha vida e a sua vida, que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Nós vimos também que ele é um Deus que nos ajuda, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado com as suas misericórdias que não têm fim. E nós vimos que ele é um Deus que nos fortalece, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos então perceber, como diz lá no Salmo 139, por exemplo, que Deus nos conhece desde o momento da concepção, ou seja, desde o ventre o Senhor nos conhece. Nós vemos em 2 Reis 4,13 que ele está no meio do seu povo, ele habita no meio do seu povo. E nós vemos também em João 1,12 que todo aquele que o recebeu deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Mas a grande questão é, eu posso ser chamado de povo de Deus? Eu posso me apropriar deste título e declarar que eu sou povo de Deus? E aí nós vamos refletir um pouquinho a respeito disso. Como nós podemos ser povo deste Deus que é incomparável e está sempre conosco a todo instante. E para isso, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 16. 2 Crônicas 7, de 11 a 16. Só para contextualizar um pouquinho, enquanto você está localizando aí o texto, Davi ele foi rei sobre Israel. E aí, Davi colocou no seu coração de construir um templo para Deus, né? Construir um local onde ele pudesse ser adorado, um local onde pudesse ser oferecidos sacrifícios ao Deus eterno, Deus Todo-Poderoso.
E aí então Deus fala com Davi e diz: olha, bacana o seu desejo de construir este templo, porém, não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho Salomão que vai construir esse templo. Então, depois da morte de Davi, quando Salomão então assume o trono, né, assume o reinado, ele constrói o templo do Senhor, ele constrói ali aquele templo, aquele local de adoração ao Senhor. E aí no capítulo 6 ele vai fazer uma oração consagrando aquele lugar para Deus e pedindo que Deus receba aquele templo como sua morada. E aí quando nós chegamos nesse texto de 2 Crônicas 7, a partir do verso 11, é um momento de resposta de Deus em relação à oração que Salomão fez. E aí diz assim o texto sagrado: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que texto maravilhoso, que texto fantástico, né? Que resposta fantástica Deus deu para Salomão depois ali de ter construído o templo, depois de ter orado e consagrado o templo para o Senhor. E neste contexto, com este pensamento de sermos povo do Senhor, de sermos chamados povo de Deus nos conhecer desde o ventre, de Deus habitar no meio do seu povo, de sermos filho do Deus Altíssimo, nós queremos refletir então e aprender que o Senhor ouve as orações do seu povo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor ouve a oração do seu povo. Não é isso que diz o verso 12? O verso 12 diz, olha, de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse, ouvi a sua oração. Agora, cabe uma reflexão. Por que Deus escutou a oração de Salomão? Por que Deus estava tão atento e ouviu a oração de Salomão? Vamos voltar um pouquinho no verso 11. No verso 11. Olha só o que diz o verso 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor. Sabe o que isso significa? Significa serviço. Significa servir. Significa se doar à casa do Senhor. Significa doar seu tempo, seus bens, a seu dinheiro, suas posses na casa do Senhor. Salomão, ele precisou, e Davi também, levantou muitos recursos para construir o templo do Senhor, a casa do Senhor. E eles se dedicaram a essa tarefa. Salomão se dedicou de forma muito completa nessa tarefa, para construir o templo do Senhor. E aí nos cabe então uma pergunta para mim e para você. Será que Deus tem ouvido as nossas orações? E quando Deus não tem respondido às nossas orações, será que nós estamos agindo, se nós estamos trabalhando, se nós estamos servindo ao Senhor?
Eu já falei em outras ocasiões a respeito do fruto do Espírito. E eu falei que existe dois tipos de fruto que o cristão precisa evidenciar, precisa produzir na sua vida. Um é o fruto realmente espiritual, né? O fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5:22. E o outro é o fruto físico, que é a multiplicação de discípulos, que é o ir de fazer discípulos de todas as nações. Então a grande questão é, será que eu, Rodson, estou frutificando na presença do Senhor? Será que eu tenho realmente servido ao Senhor? Porque quando a gente olha para João 15, o Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer que Jesus ele é a videira verdadeira e todo ramo que está nele dá fruto. O fruto é algo natural na vida do cristão. Tanto o fruto físico do discipulado, como o fruto espiritual. É algo natural da vida do cristão de estar junto, unido, sendo um com o Senhor. Portanto, nós frutificamos quando estamos no Senhor. Queremos que Deus ouça as nossas orações, mas nem sempre queremos nos submeter ao serviço cristão, a realizar a obra de Jesus, a realizar o ID de Jesus, a falar do amor de Deus. Às vezes nem sequer nos disponibilizamos a compartilhar o link de algum culto, de alguma mensagem que nós estamos ouvindo. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós só queremos que o Senhor faça e não nos disponibilizamos para fazer nada. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve. E ele está atento para ouvir as orações do seu povo. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 12. 1 Pedro 3, verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor será contra aqueles que praticam o mal. Os olhos do Senhor estão atentos, repousam sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir as súplicas dos justos. Mas ele se vira o rosto. Eles viram o rosto contra aquele que pratica o mal. Como é que estão nossas atitudes diante do Senhor e diante dos outros? Uns dos outros, realmente? Nós queremos somente que Deus ouça sem fazer nada em troca? Sem cumprir a nossa obrigação de cristão? Sem cumprir com a nossa obrigação de sermos salvos do Senhor? O Senhor realmente, ele ouve as nossas orações. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor está atento a ouvir a oração do justo. A grande questão é se nós somos justos ou não. A grande questão é se nós estamos ouvindo ou não. Se nós estamos praticando ou não. Jesus disse que aquele que o ama é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Coloca em prática a sua palavra. Que nós possamos refletir realmente nisso. Se nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Se nós estamos cumprindo as suas ordenanças. Porque nós queremos ser chamados de povo de Deus. Mas nós não queremos ser povo de Deus. Percebe a diferença? Queremos que as pessoas reconheçam que somos de Deus. Mas nós não queremos ser efetivamente de Deus. Porque implica renúncia. Implica deixar as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo que é Cristo Jesus. Vamos levantar a bandeira de Jesus Cristo é o Senhor e seguir caminhando nela, seguir cumprindo a vontade de Deus. Uma segunda coisa que eu aprendo com esse texto de 2 Crônicas 7, de 11 a 16, é que o Senhor habita no seu santuário. Olha só o verso 12 novamente. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ele escolheu habitar naquele lugar. Só que tem uma diferença enorme, enorme, entre este texto do Velho Testamento e a realidade na qual vivemos hoje. Sabe qual que é a diferença? A diferença é que Deus não habita mais em um templo construído por mãos humanas.
Deus não habita em um templo edificado por pessoas. Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. E o Senhor escolheu morar neste templo. E nós somos edificados para sermos templo do Espírito Santo. Olha só Efésios 2, 22. Que texto lindo. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos crescendo na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sermos templo do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo cada dia mais como ser pessoas melhores para sermos templo melhor do Espírito Santo. Somos edificados templo do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O Deus eterno, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que mede na concha de sua mão os oceanos, aquele que chama as estrelas pelo nome. É este Deus todo-poderoso que habita em mim, que habita em você, que me edifica para ser templo dele, que te edifica para ser templo dele, uma raiz bem firme, uma estrutura firmada na rocha que é Cristo Jesus. E Paulo, quando ele vai falar em 1 Coríntios 6, 19, ele diz claramente em 1 Coríntios 6, 19, ele diz, olha, acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está entre vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo assim, olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo, cuida direito dele. Zela desse corpo, faz um exercício, se alimenta direito, cuida do corpo que não é seu, é do Senhor. É do Senhor. Não sois de vós mesmos, sois de Deus. Jesus pagou um preço pela sua vida, meu irmão. Jesus pagou um preço pela minha vida, eu não pertenço mais a mim. Eu não pertenço mais à minha família. Eu não pertenço mais à minha esposa, eu pertenço a Jesus, porque ele pagou o preço na cruz pela minha vida. Pela minha vida e pela sua vida. A única pessoa que tem o direito legítimo de dizer e fazer o que quiser com você é Jesus. Porque ele te comprou com o seu próprio sangue ali naquela cruz. E sabe o que é maravilhoso? Mesmo ele tendo esse direito de falar ou fazer o que quiser com você, comigo, que sou pecador, mesmo ele tendo direito de repente, me lançar no inferno porque eu sou pecador, ele me ama e me resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Mesmo ele tendo esse direito, ele cuida de mim e renova as suas misericórdias a cada manhã. Mesmo ele tendo esse direito, ele tem me ajudado até aqui. Mesmo ele tendo esse direito, ele me ama, me pastoreia, né, me consola, me ama, me ajuda e me fortalece, porque é um Deus incomparável. Olha que coisa fantástica. Não há ninguém que faça isso pelo outro. Ninguém. Não há ninguém que possa fazer o que Jesus fez por você e por mim. Nós somos este templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo. E conforme diz 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 16, ele diz assim, ó, porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Ele escolheu esta casa, que é você, e te santificou. Para quê? Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Jesus comprou e selou o seu nome na sua vida. Você pertence a ele, eu pertenço a ele perpetuamente. Perpetuamente. E os olhos do Senhor estão fixos, e o seu coração fixo na minha vida e na sua vida. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso.
termos a oportunidade do Deus bendito, do Deus Todo-Poderoso, ter cravado e gravado na nossa vida o seu próprio nome, os seus olhos estando sobre a nossa vida o tempo inteiro, o seu coração está derramado em nossas vidas o tempo inteiro, porque somos santificados por Ele e para Ele, para a glória dEle. O que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com isso? Se Jesus estivesse do seu lado 24 horas por dia, fisicamente, você faria metade das coisas que você faz no seu dia? O texto diz que os olhos dele estão sobre nós o tempo inteiro. E mesmo assim, fazemos tanta coisa errada, pecamos tanto, erramos tanto, falamos tanta besteira, coisas que nós não faríamos se ele estivesse fisicamente ao nosso lado, porque teríamos, no mínimo, vergonha. Portanto, Deus, Ele é um Senhor que ouve as nossas orações, Ele é o Senhor que habita no seu santuário, Ele é um Senhor que nos garante, novamente aqui no texto de 2 Crônicas 7, que vão haver dificuldades. E olha só o que diz o verso 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Eu achei interessante esse texto e quando eu estava lendo, eu estava refletindo. Tem tido pouca chuva ultimamente. Recentemente, né, mais ou menos no meio do ano, a gente teve uma nuvem de gafanhoto que estava assolando a terra aí, botando muita gente com medo, não é verdade? E nós temos uma peste que está assolando a nossa humanidade. A dificuldade tem, o tempo inteiro. E Jesus assegurou em João 16, ele assegurou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, pode ter certeza disso. Jesus assegurou isso, não foi? Em João 16, verso 33, ele fala, eu vou ler o texto aqui pra gente. João 16, 33, ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nos assegura que nós vamos ter aflições. Ele nos assegura que nós vamos passar por dificuldade. E quando a gente olha para a vida de Paulo, por exemplo, as pessoas gostam muito de lembrar de Paulo como o apóstolo dos gentios, como uma pessoa que anunciou o evangelho, né, para o mundo grego antigo, e realmente ele foi tudo isso. Ele foi um grande apóstolo, um grande pregador, um grande missionário, um grande discipulador, um grande plantador de igrejas. Mas quando a gente olha para o início da vida de Paulo, quando ele estava cego, Deus diz assim para Ananias, importa que eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo evangelho. Paulo sofreu e sofreu muito pela pregação do evangelho. Nós vamos sofrer sim ao anunciarmos e pregarmos a palavra de forma fidedigna. Nós vamos passar por aflições? Sim. Nós vamos passar por dificuldade? Sim. E não se engane, a grama do vizinho não é mais verde. Quando nós olhamos para Mateus 7, na parábola que Jesus conta dos dois fundamentos, ali ele fala claramente, olha, a chuva, a enchente, o vento, vem tanto para o imprudente que construiu sua casa na areia, como para o prudente que construiu a sua casa na rocha. Vem para todo mundo. As dificuldades vêm para todo mundo. E essa situação que nós estamos vivendo de praga, de Covid-19, de coronavírus, ela veio e nivelou todo mundo. Não tem rico que escape, não tem pobre que escape, está vindo para todo mundo. Veio a dificuldade para todo mundo, vêm as aflições para todo mundo, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, Jesus disse. Quando estamos em Cristo, quando estamos no Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que é incomparável, nós temos essa segurança. E nós temos uma segurança tamanha e uma responsabilidade tão grande nas nossas vidas, nos nossos joelhos, nas nossas orações, que quando nós olhamos para 2 Crônicas 7,14, que diz assim, logo na sequência, Deus fala, olha, se parar de chover, se vier gafanhoto e devorar a terra, se vier uma praga e assolar a terra, aí na sequência ele diz assim, ó,
se o meu povo. E aqui neste meu povo, eu posso dizer assim, ó, se o Rodson, se aquele que é cristão, se a igreja do Senhor nos dias de hoje, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Em outras palavras, vocês vão passar por dificuldade? Vão. Vão passar por aflições? Vão. Mas, se vocês se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Por quê? Porque o Senhor ouve as orações. E não só vai ouvir, como vai sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra. O Senhor continua nos chamando pelo seu nome. Mas para isso nós precisamos, primeiro, reconhecer que Ele é Deus. Olha só o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Reconhecer a nossa pequenez. Reconhecer a nossa insignificância diante do Deus Todo-Poderoso. Reconhecer que nós somos servos e Ele é o Senhor. Reconhecer que nós somos pó e ao pó voltaremos, mas Ele é o autor da vida. Reconhecer que o que nós temos como vida não passa de um sopro que veio dele e que voltará para Ele. Reconhecer que aquilo que nós temos em nós é a essência de Deus e que nós precisamos evidenciar a essência de Deus em nós. Nós precisamos reconhecer que não somos nada sem Ele. Porque sem mim, nada podeis fazer, já afirmou Jesus em João 15. Então nós precisamos reconhecer que Ele é Deus e nos humilhar, conforme nos ensina 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Nós não somos nada, é o Senhor que nos exalta. Nós não somos nada, é o Senhor que nos dá. Nós não temos nada, tudo vem dele. E nós precisamos nos humilhar. E sabe o que significa esse se humilhar? É baixar a cabeça, reconhecer que está errado, se prostrar mesmo com o rosto em terra e falar: Senhor, eu não sou nada sem ti. É nos despojar de nós mesmos, é nos revestirmos da graça do Senhor e falar: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Eu sou impotente, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa longe de ti. É esse se esvaziar de nós mesmos, como diz Gálatas 2, 22, quando Paulo diz assim, ó: logo, já não sou eu quem vive, não é mais o Rodson quem vive, não é mais o João quem vive, não é mais o Pedro quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora, em 2020, eu vivo, né? Este viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós precisamos viver pela fé, nos esvaziando de nós mesmos para que nós sejamos cheios do Senhor. Nos esvaziando de nós mesmos para que nós sejamos cheios do amor de Deus, amor pelo perdido, sem vingança. Eu acho abominável quando a gente escuta algumas músicas chamadas gospel nos dias de hoje, que são músicas de vingança. São músicas de vingança. São músicas que você percebe que realmente a pessoa está dizendo: deixa virar a esquina que Deus te pega. Né? E aí a gente se apega ao texto que diz: ai daquele que toca no ungido do Senhor, e a gente ameaça as pessoas. Não é isso. É um amor que se sacrifica. É um amor que se coloca no lugar, que se compadece. É um amor que se coloca o outro superior a nós mesmos. É um amor que suporta as cargas uns dos outros. É um amor que ora uns pelos outros. É um amor que fala de Jesus para todo mundo. É um amor que se humilha para que Deus possa ser exaltado. É um amor que, quando leva um tapa na cara, oferece a outra face. É um amor que, quando alguém pede para andar 1 milha, anda 2. É um amor que, quando alguém pede a túnica, dá a capa também. É um amor de entrega.
É um amor de entrega. Nós precisamos amar dessa forma. Nós precisamos amar dessa forma. Sem ficar, sabe, com picuinha, sem ficar com acusações, sem ficar brigando. Nós estamos aí, né, acabou as eleições recentemente, e pessoas brigam por causa de político. Pessoas fazem campanha política nas redes sociais, mas não fazem campanha a respeito de Jesus. É triste. Infelizmente é triste. Mas essa é a realidade. Vamos mudar essa realidade em nome de Jesus. Se você se chama povo de Deus, se humilhe na presença do Senhor. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. Se você se chama cristão, se você tem um mínimo de fé em Jesus Cristo, se humilhe na presença dele. Se humilhe, porque ele a seu tempo há de nos exaltar. Se esvazie do seu orgulho, se esvazie do seu eu e tome a cruz de Cristo e siga. Siga para o alvo, que é Jesus. Continue andando e seguindo para o alvo, que é Jesus. Mas nós precisamos também buscar a Deus, porque o texto sagrado diz que é aquele que se humilhar e orar e me buscar. E o que é essa busca? Essa busca, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é uma busca que vai estar lá assim, ó. Estou eu aqui sentado, né, no meu escritório, na minha casa, no meu conforto. E aí eu falo assim, ó, Deus, eu quero ter intimidade contigo. Estou aqui, Deus, eu quero ter intimidade contigo. Quando a gente fala de busca, a gente fala de alguém que sai da sua zona de conforto e vai atrás de alguma coisa. Vai atrás de alguma coisa. Quando você pede para alguém, por exemplo, busca um copo d'água para mim, a pessoa precisa sair do seu lugar, ir até a geladeira, né, pegar um copo, encher de água e voltar até você. Exige atitude. Exige ação. Exige que a gente precisa sair do lugar. Buscar ao Senhor é sair do seu lugar, sair da sua zona de conforto, sair da sua zona de pecado e mudar de comportamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Exige que a gente tenha essa atitude de fazer alguma coisa. Não adianta esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não vai dar certo. E precisa ser uma busca de forma completa. Olha o que diz Jeremias 29, versos 12 e 13. Jeremias 29, versos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para a cultura judaica da época, esse termo, coração, de todo o vosso coração, é a plenitude do ser. Como assim a plenitude do ser? É o centro do ser humano. É algo que diz respeito da sua completude, da sua totalidade. É algo que diz respeito que você vai se esforçar fisicamente para isso, intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente para ter um encontro com Jesus. Como assim espiritualmente? Fisicamente. É se esforçar para você dedicar um mínimo tempo de oração e leitura bíblica com o Senhor diariamente. Como assim emocionalmente? Não é pela emoção, é pela razão, conforme diz Paulo, né, aos Romanos capítulo 12. É você se derramar na presença do Senhor. É você deixar ser tocado pelo Senhor. É você deixar de lado o seu egoísmo. Deixar de lado o seu achismo. Deixar de lado as suas teorias e os seus pensamentos e falar assim, não, Senhor, fala comigo. Fala. Eu submeto o meu conhecimento ao Senhor. E espiritualmente, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisa haver o intelecto, porque você precisa se esforçar intelectualmente para compreender. Buscar em outras traduções, buscar em outros textos. É totalidade. É sair da sua zona de conforto. É sair da sua zona de mesmice e fazer diferente. Se esforçar para fazer diferente. Então nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. Precisamos buscar ao Senhor e precisamos nos arrepender. Se converter dos seus maus caminhos. É o que diz o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. O que é arrependimento? O que é conversão? Mudança de comportamento. Efésios 4,
Efésios 4, de 24, perdão, do 25 até o 29, diz assim, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mudança de comportamento. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que ia para as baladas não vai mais. Aquele que usava drogas não usa mais. Aquele que se prostituía não prostitui mais. Aquele que tinha uma amante não tem mais. Mudança de comportamento. Aquele que era arrogante não é mais. Aquele que era grosseiro não é mais. Mudança de comportamento. Portanto, Deus está deixando claro que se o povo dele, eu e você, que nos chamamos de povo de Deus, nós precisamos reconhecer que ele é Deus, nos humilhando, orando, reconhecer e buscar a Deus a todo instante, né? Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, para aí então, ele ouvir do céu e sará a nossa terra, sará a nossa vida. Não queira já o sarar de Deus na sua vida, sem antes ter esse compromisso de santidade com o Senhor. E eu posso dizer que é um compromisso de santidade, porque, como eu disse, nós somos templo do Espírito Santo. E no verso 16 de 2 Crônicas, Deus diz claramente que ele escolheu e santificou esta casa para ser dele. Somos santificados pelo Senhor. Portanto, é necessário que nós nos humilhemos, oremos, busquemos e nos convertemos de nossos maus caminhos, para que ele possa perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus incomparável que te chama pelo nome. Qual é a sua resposta quando ele te chamar? Você se chama pelo nome de Deus? Então é necessário que nós estejamos em processo de santificação constante para deixar as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo, que é nosso Jesus, nosso Cristo Salvador. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar e te exaltar, ó Pai, mais uma vez por esta oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, de termos, ó Deus, acesso à Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor, mesmo sendo um Deus tão incomparável, nos amou ao ponto de se entregar por nós, nos pastoreia, renova suas misericórdias sobre as nossas vidas, nos ajuda, tem cuidado de nós. E nós queremos agora, ó Deus, como povo que se chama pelo seu nome. Eu quero, Deus, como pastor, como servo do Senhor, clamar a Ti, ó Deus, que o Teu povo, ó Pai, que o povo que se chama pelo Teu nome, possa realmente se humilhar na Tua presença, possa realmente, ó Deus, Te buscar em oração, possa realmente, ó Deus, Te buscar de todo o coração, possa realmente se converter dos seus maus caminhos. Clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor perdoe os pecados, perdoe os nossos pecados. E eu clamo a Ti que o Senhor sare a nossa terra, sare o nosso Brasil, ó Deus, da corrupção, sare o nosso Brasil da prostituição, sare o nosso Brasil, ó Deus, das drogas e da violência, sare o nosso Brasil, ó Deus, da independência insignificante, ó Deus, que podemos achar que temos. Sara o nosso Brasil, ó Deus, desse vírus, da coronavírus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas. Eu clamo a Ti, ó Deus, que nós possamos ter
este privilégio cada vez mais. Eu clamo a Ti por estes que estão assistindo e por aqueles que assistirão. Que o Senhor possa encontrar morada neles. Que a Tua palavra possa, ó Deus, morar nos seus corações, e Deus, e como ela mesma declara, não voltar vazia. Que o Teu Espírito Santo esteja convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação, que haja arrependimento, que haja mudança de comportamento. Que haja, Deus, em nome de Jesus, santidade ao Senhor. Pai, onde quer que essa mensagem alcançar, possa encontrar corações dispostos a Te obedecer em tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez eu quero te agradecer imensamente por estar me ouvindo até aqui. E eu quero clamar em nome de Jesus que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, que outras pessoas possam vir a ter acesso a esta palavra. Que em nome de Jesus você possa ser um agente virtual da multiplicação do Evangelho. Você que está me assistindo por outras plataformas, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado, que o Senhor te abençoe e te guarde a todo instante. E que nós tenhamos uma sexta-feira, né, uma noite de quinta-feira e uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Eu quero dar 2 avisos bem rápidos. O primeiro é que amanhã, né, sexta-feira e sábado à noite, nós teremos uma conferência evangelística. Eu vou colocar mais detalhes na página do Facebook, né, eu vou colocar o link da transmissão. E eu peço que você assista, peço que você transmita com seus contatos também. No domingo de manhã, nós teremos a nossa escola bíblica e à noite nós temos o nosso culto presencial na QNR e transmitido pela nossa sede IBBN online. Eu sou o pastor Robson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, e é sempre um prazer imenso ter vocês conosco aqui e estar com vocês nessa plataforma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos.